O túnel infinito. Era uma noite como outra qualquer, ou ao menos deveria ser. O céu nublado, o vento que soprava firme nas árvores secas ao redor, e o frio constante daquele bairro esquecido na periferia da cidade criavam uma atmosfera pesada. Lucas e Mateus, ambos estudantes e aspirantes a youtubers de exploração urbana, resolveram que era a noite perfeita para gravar algo especial. Tinha ouvido rumores sobre um túnel abandonado que cortava o subsolo por centenas de metros, ligando o antigo sistema de trens de carga desativado a uma área desconhecida. O túnel, em si, já tinha uma história envolta em mistério. Diziam que fora fechado há anos, quando as infiltrações constantes começaram a ceder o teto de algumas partes, tornando-o um perigo. Mas era exatamente esse perigo que atraía a curiosidade de Lucas e Mateus, e eles viam nesse local o vídeo perfeito, desafiador, misterioso e, talvez, um tanto sinistro. Com uma lanterna e uma câmera de mão, chegamos à descida. O túnel era de concreto velho, coberto de musgo e com paredes rachadas, suadas pela umidade constante. À medida que caminhavam, Lucas sentia uma sensação estranha, como se o ar fosse ficando cada vez mais denso e abafado, como se o concreto ao redor se apertasse aos poucos, tornando o túnel cada vez menor. Era quase como se o próprio espaço estivesse vivo, pulsando ao ritmo dos seus passos. A primeira coisa estranha apareceu a poucos metros da entrada. No chão, vimos palavras escritas em giz e bem-vindos, Lucas e Mateus. Eles se entreolharam, ambos inquietos. Não era raro que exploradores como eles escrevessem mensagens para assustar ou divertir, mas algo naquela escrita parecia recente. Ainda assim, ignoraram as desvantagens e continuaram andando. A cada passo, a escuridão parecia mais densa, e as sugestões do túnel começaram a crescer. Quando se aproximavam de uma curva, a lanterna de Lucas oscilou, piscando algumas vezes. "Deve ser a pilha", murmurou ele. Mas, no momento seguinte, algo fez com que os dois parassem, sentindo um frio súbito e intenso, e na parede, rabiscado em letras apressadas, havia uma frase que dizia: "Vocês não devem estar aqui". Mateus riu nervoso, tentando aliviar a tensão, mas Lucas já não conseguiu disfarçar o medo. As letras eram mais sinistras agora, como se fosse um aviso, mas os dois decidiram seguir em frente, feitos de que tudo fazia parte de alguma brincadeira de outros exploradores. A poucos metros dali, ouvimos um som distante. Parecia o eco de passos que não eram deles. Pararam e ouviram atentamente, com os corações disparados. Os passos cessaram no mesmo instante. "Deve ser um efeito do eco", disse Mateus, tentando subir confiante, mas sua voz já não escondia o temor crescente. Continuaram andando, mas, conforme avançaram, novos grafites apareciam, e, desta vez, as frases direcionadas a eles de uma maneira que arrepiava até o último fio de cabelo. No próximo trecho do túnel, as paredes trazem desenhos, estranhamente familiares. Lucas fixou o olhar em um deles, sentindo um desconforto incontrolável. Era um rosto que ele reconhecia muito bem, o rosto de seu avô, que já havia falecido há alguns anos. Como se uma mão invisível estivesse conduzindo seus olhos, ele descobriu que as imagens ao longo da parede contavam uma história sobre ele e seus medos mais profundos. Em um ponto, a lanterna começou a falhar novamente, e Lucas precisou parar para ajustar. Foi quando Mateus, iluminado pela luz oscilante, viu outra inscrição na parede ao lado deles. "Você não consegue fugir do que carrega na alma." Ele sentiu a garganta seca. Como aquelas palavras saberiam o que ele sentiu? Houve muito tempo que Mateus lutou contra um segredo sombrio de sua infância, algo que ele nunca contou a ninguém, nem mesmo a Lucas. Eles estavam parados, cercados pelo medo, tentando se convencer de que era apenas um lugar velho e escuro. Decidiram seguir, mas o túnel parecia mais longo agora, como se não houvesse fim à vista. Mesmo depois de caminhar por minutos a fio, não conseguimos enxergar uma saída. "Se gostou dessa história?"
Então não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como essa.